RFI Convida. Adriana Moisés. Hoje a RFI recebe Gabriel Petros, especialista em relações internacionais e negociações globais. Ele é professor da Sciences Po, universidade aqui de Paris, e vai analisar os possíveis cenários para a América Latina após a prisão de Nicolás Maduro nos Estados Unidos e também avaliar como essa operação pode impactar a geopolítica regional e o papel das organizações multilaterais. Obrigada pela sua presença na RFI, Gabriel. Obrigado, bom dia a todos. Gabriel, diante da ousada captura do presidente da Venezuela e do fato de que 3 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, quer dizer, os Estados Unidos e a Rússia já aplicando a força, e a China sinalizando que pode seguir o mesmo caminho, ainda faz sentido a gente falar na ONU como guardiã da ordem internacional? Estamos diante do fim prático da ONU, que já está enfraquecida há muitos anos? Eu gosto de uma frase do historiador Walter Benjamin, que diz que a história é uma reminiscência de um momento de perigo. Quer dizer, o que a gente vive hoje é um momento de perigo, não só por conta dessa intervenção na América Latina, mas por conta das outras intervenções, outras crises que enfraquecem o multilateralismo. Mas eu vejo que não é possível que a gente perca a esperança no papel das organizações internacionais, porque no final do dia elas ainda são as instituições melhor posicionadas para, digamos, encontrar saídas para esses conflitos, sejam no caso de guerras civis ou de transições de regimes autoritários para democracias, ou no caso da Venezuela, um vácuo no poder por conta de uma operação que é altamente controversa dentro do direito internacional. Ou seja, as instituições internacionais precisam se manter resilientes, porque no final do dia elas vão ser chamadas a atuar. Há exemplos importantes na região sobre o papel que as organizações internacionais, a ONU, a própria OEA, nós não estamos ainda discutindo o papel da OEA, mas é uma organização que poderia ter um papel no dia seguinte em relação à reconstrução das instituições democráticas na Venezuela. Claro que essa operação é ilegal do ponto de vista do direito internacional, mas as principais questões que acredito que a gente deva olhar, talvez, digamos, a comunidade internacional como um todo olhar, é o dia seguinte. Quer dizer, que governo sucederá o Nicolás Maduro, que ordem institucional será, digamos, desenvolvida ou aplicada nesse país, e qual o papel das organizações internacionais nesse processo. O que o governo brasileiro pode costurar para pesar diante do governo Trump no momento desses? Olhando sob o prisma econômico, que é um prisma também que está por trás dessa operação, certamente dessa decisão dos Estados Unidos de intervir na Venezuela, o Brasil, é importante lembrar, foi um investidor importante na Venezuela, seja através do setor de construção civil, a exportação de bens de consumo também, ou seja, além, obviamente, de ser um dos países que divide uma das maiores fronteiras terrestres com a Venezuela. Ou seja, o Brasil, além das organizações internacionais em que tem assento, da própria OEA, claro, da ONU e da nossa chancelaria, ter a competência, de fato, de levar isso à frente e de construir uma coalizão internacional com os vizinhos, com a Colômbia e outros países da região, mas também com a União Europeia. Acredito que é uma via importante. A União Europeia, que hoje se encontra um pouco na trincheira entre os Estados Unidos e a Rússia, por conta de ambos esses países terem levado a cabo ações que vão de encontro ao direito internacional, ou seja, se unir a parceiros que também acreditam no multilateralismo, como a União Europeia, seria uma via para o Brasil contrapesar. Que medida que pode haver uma cooperação maior, então, com a União Europeia, se ela também está passiva, digamos assim, já começou com o problema das negociações com a Rússia, da guerra na Ucrânia, quer dizer, tudo isso parece um cenário muito positivo diante da realidade do que o governo Trump está impondo ao mundo, não? Exatamente. O mundo vive hoje um cenário de fragmentação muito grande, inclusive dentro de organizações que estão bem estabelecidas, como a própria União Europeia, a própria OTAN, e eu acredito que nesse cenário de fragmentação, o jogo da força, ele infelizmente pesa mais do que deveria. Então, me parece que
o presidente dos Estados Unidos viu uma janela de oportunidade geopolítica por conta da fragmentação global e de levar a cabo essa operação por conta também de interesses econômicos importantes. É bom lembrar também, a Venezuela ela fundou a OPEP em 1970, quando na época ela decidiu nacionalizar a sua produção nacional de petróleo, nacionalizar também as empresas estrangeiras que ali operavam e, de novo, essa é uma decisão à época tomada de uma forma soberana, dentro do seu próprio direito nacional, como recentemente outros países também na região, em outras jurisdições também, decidiram nacionalizar bens estratégicos. A gente fala muito das terras raras, por exemplo, dos minérios estratégicos, quer dizer, dos semicondutores. É bom lembrar que a questão de nacionalização de bens estratégicos não é privilégio da América Latina e de governos mais à esquerda. Quer dizer, hoje, por conta de questões geopolíticas, muitos países têm decidido restringir exportação de seus bens como commodities ou terras raras, que por conta de questões estratégicas que vão muito além da geopolítica, são questões econômicas. Ou seja, voltando um pouco atrás, a Venezuela participou na época da criação da OPEP. Ela é o país com a maior reserva de petróleo no mundo, ainda não explorada, claro, mas você tem um potencial de exploração de petróleo que talvez seja o maior no planeta hoje, por conta do fato desse petróleo ter sido nacionalizado por mais de 40 anos, e hoje uma possível mudança de regime, possível mudança de regras do jogo na Venezuela, esse petróleo poderia vir a ser explorado por empresas multinacionais. A questão é, se de fato isso ocorre, outras empresas poderão concorrer, como a Petrobras no Brasil, a Total na França, ou os Estados Unidos vão, digamos, criar uma espécie de monopólio desses bens naturais por conta dessa nova doutrina de política externa que o Trump lançou há algumas semanas, dizendo claramente que a política externa americana ela seguia a partir desse ano para privilegiar, digamos, os interesses estratégicos dos Estados Unidos, incluindo o domínio de recursos naturais que são considerados importantes para a segurança nacional. E a janela para os Estados Unidos é mais do que estratégica. Ano eleitoral no Brasil e na Colômbia. Como é que a gente pode sair dessa equação em que os Estados Unidos não avancem ainda mais Exatamente. sobre o subcontinente? E é difícil, depois da criação desse precedente militar, de voltar atrás, né? Sim. Quer dizer, a janela que se cria, a normalização que a gente vê no mundo hoje de ações que talvez há 30, 20 anos atrás mesmo seriam consideradas absurdas e repudiadas de uma forma muito uníssona pela comunidade internacional, hoje não mais o são. Ou seja, dentro dessa mudança do que é normal e não é mais, de fato, me parece que há uma tentativa de explorar essas oportunidades. E depois de uma intervenção militar, quer dizer, uma intervenção política, uma influência externa, seja através dos meios de comunicação, ou seja através do financiamento de partidos políticos mesmo, como nós vimos no passado, não é descartada nesses países, porque a linha vermelha, digamos, já foi ultrapassada, que é a linha militar. Já foi pelos ares. Ou seja, depois de uma intervenção militar dessa natureza, o que seria uma intervenção política? Como você prevê esse ano de campanha eleitoral no Brasil, nesse cenário? Eu acho que o Brasil já viu muita, quer dizer, o país já assistiu a uma novela já nos últimos anos, digamos, política com reviravoltas impensáveis. Agora, pensando objetivamente no cenário, como o cenário internacional influencia o Brasil, acredito que de alguma forma o Brasil ele pode se afirmar como defensor de fato dos princípios da não intervenção, do multilateralismo, da autodeterminação dos povos. Isso reforça uma visão de mundo que certamente estará presente, me parece, na campanha do presidente Lula para a reeleição, se for ele de fato candidato à reeleição. E de outro lado, a direita brasileira certamente explorará esse evento para tentar mostrar que talvez o Brasil não teria agido a tempo de prevenir talvez essa situação. De fato, é uma questão que acho que vale a pena a gente colocar. Quer dizer, se o Brasil tivesse pressionado a Venezuela ou Maduro
a sair do poder ou a fazer uma transição democrática ou organizar novas eleições em relação às eleições de 2024 que foram claramente fraudadas. Então é importante a gente dizer isso, que nós estamos diante de um regime que é autoritário, que é ilegítimo na Venezuela. O Brasil mesmo não reconheceu formalmente o Maduro como presidente eleito, porque na época o Brasil, como a França, como a própria Colômbia também levantou questões muito pertinentes sobre a falta de lisura desse processo eleitoral, e foi muito claro em relação a não aceitar a forma como a Venezuela tratava seus opositores, né? São mais de 2.400 presos políticos na Venezuela, esse é o cenário atual. Ou seja, diante disso, o Brasil, na época, se posicionou e pediu a organização de novas eleições. A questão é que, possivelmente, esse fato vai ser explorado num cenário aí de debate político eleitoral nesse ano no Brasil, em relação ao fato de que o Brasil poderia talvez ter feito mais para... Exercendo a liderança regional Exatamente. de uma maneira mais efetiva e clara para evitar aí essa crise. Muito obrigada por sua análise, Gabriel Obrigado a você Petros. pelo convite. Muito obrigado. E Fico vamos à disposição de torcer vocês. para que tudo dê certo ali para a região. Com certeza. Muito obrigado.